Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago dicas e sugestões em relação à prova de redação para o concurso de professores da Prefeitura de Itaquaquecetuba, da banca IGD-RH. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Desde que o edital foi lançado, muitos me pediram para fazer esse tipo de vídeo, mesmo porque muitos nunca fizeram uma prova com redação ou nunca fizeram provas dessa banca, que é uma banca que não faz muito concursos para professores. Então, o primeiro passo é tentar buscar uma prova anterior dessa banca. A única que vocês encontram na internet, que inclusive está no site PCI Concursos, é a prova de professor de educação infantil da Prefeitura de Botucatu de 2024. Eu estou com a prova aqui na tela. E qual foi o tema da prova de redação dissertativa? Disserte sobre os desafios da inclusão na aprendizagem dos alunos, educação básica inclusiva, conceitos e práticas. Esse foi o tema da redação. Viram que aqui a comanda é simples, não é um textão, não está pedindo várias coisas, simplesmente que você fale sobre os desafios da inclusão na educação, tanto de maneira teórica como também prática, tá? Eu peguei o edital desse concurso de Botucatu, aqui no conteúdo programático do professor de educação básica infantil. Esse concurso, os conteúdos eram temáticos, não tinha uma sugestão de bibliografia, como no concurso de Itaquaquecetuba. Então, aqui a gente tinha vários temas, e um dos temas eram algumas legislações da educação especial, como, por exemplo, as diretrizes, da educação especial, e entre outros, tá? Então, pegando aqui agora o edital de Itaquá, por exemplo, aqui no cargo de professor de educação infantil, a gente tem vários temas: garantia dos direitos de bebês, crianças, acolhimento, jogos, brincadeiras, consciência fonológica na educação infantil, relações étnico-raciais e diversidade na educação infantil, que inclusive é um tema que eu elaborei aqui para vocês, e no final do vídeo eu vou mostrar uma sugestão de resposta, tá? Portanto, conforme o edital, o tema da redação aqui de Itaquá é a bibliografia do edital. Então, pode ser legislação, pode ser os autores, pode ser também algo da atualidade. Eu tenho aqui o print só da parte da redação da prova de Franco da Rocha para o cargo de PEB 1 do ano de 2020. Eu não tenho essa prova, eu só tenho essa parte aqui da redação. Nesse caso, que também a banca foi IGD-RH, eles cobraram assim, cobraram um tema da atualidade. Trouxeram 3 textos motivadores, 3 textos de apoio, tá? Tanto da bibliografia sugerida, como também de notícias, portanto, atualidades, e depois tinha o tema da redação. Foram os desafios e benefícios da inclusão das redes sociais no processo de ensino-aprendizagem. Então, por mais que talvez não cobre os conteúdos específicos do seu cargo, seja educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, não seja legislação, seja temas da atualidade, essa banca, ela gosta de cobrar temas ligados à educação. Se é um concurso de professor, o tema vai ser a educação, tá? Então, mesmo que for algo da atualidade. Então, é importante treinar essa questão da redação, tanto legislação, autores, como também atualidades ligadas à educação, como proibição do celular, pode ser um tema, por exemplo, tá? Então, é assim que você vai se basear para tentar, descobrir aqui o tema de Itaquá. Então, você pega do seu cargo, aqui da educação infantil. Se eu pegar da educação especial, a gente tem esses temas aqui, E pode ser qualquer um desses temas. Daí, voltando lá na educação infantil, que é o cargo que a maioria
vai prestar. Por exemplo, se eu pensar aqui no tema relações étnico-raciais e diversidade na educação infantil, eu tenho algumas coisas aqui do conteúdo programático da bibliografia que vão tratar desse tema, porque lembram lá na análise do edital eu falei, temos os temas e a bibliografia sugerida. E na bibliografia sugerida já está englobado os temas, né? Então, se eu pensar aqui, voltando aqui na educação infantil, nas relações étnico-raciais e diversidade na educação infantil, voltando lá na parte de legislação nacional, temos a própria LDB, temos as diretrizes da educação infantil, temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, temos também a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Se a gente for pegar os autores aqui da educação infantil, temos o livro da Eliane Cavaleiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que vai tratar dessa questão das relações étnico-raciais na educação infantil, tá? Então, você pode se basear no próprio conteúdo bibliográfico para poder resolver essa redação, tá? Portanto, tem que ter domínio do conteúdo da bibliografia para poder responder à redação. Outro ponto importante, algumas informações do edital em relação à prova de redação. Vale de uma escala de 0 a 15 pontos, não tem uma pontuação mínima para fazer, porém a única regra é não ser zerado. Se você for zerado, automaticamente estará eliminado do concurso. Além disso, temos 3 critérios de avaliação. Cada critério vale 5 pontos, totalizando 15 pontos. O primeiro é o conteúdo, que é o desenvolvimento do tema, perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto, consciência dos argumentos, clareza e consciência no seu encadeamento. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio à divulgação e ou colagem de textos e de questões apresentadas na prova. Portanto, o que eu aconselho? Você começar a prova na parte das questões objetivas. Nem que você não for começar a resolver porque você gosta de primeiro fazer redação, mas bata o olho nas questões objetivas. Sempre vai ter uma questão ligada ao tema da redação, mas cuidado, use ela para te dar uma luz sobre o tema e não copie, nem que seja parcial ou muito menos integralmente, alguma questão da prova objetiva. E o principal, não fuja do tema proposto na questão da redação. O segundo critério é a estrutura, organização do texto dissertativo, respeito ao gênero solicitado, progressão textual e encadeamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, coesão textual. Logo, eu vou falar para vocês como se estrutura um texto dissertativo. O terceiro critério é a expressão. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, portanto, será corrigido por um professor, não vai ter inteligência artificial nem nada nesse sentido, tá? Mas sim de acordo com sua estreita correlação com o contexto desenvolvido. A perda dos pontos previstos dependerá, portanto, do comprometimento gerado pelas incorreções no desenvolvimento do texto. A avaliação da expressão será feita considerando-se, primeiro, desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido, a adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso, domínio da norma culta formal com atenção aos itens, estruturas, sintática de oração e períodos, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, pontuação, regência verbal e nominal, emprego de pronomes, flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Tudo isso está sendo cobrado na parte de língua portuguesa do edital de vocês. Por isso que é importante estudar a língua portuguesa
não só para as questões objetivas de português, como também para redação. Mesmo que você não consiga a nota máxima, mas é importante pontuar o máximo que você puder, inclusive chegar aos 15 pontos. Mesmo que não tenha uma quantidade mínima, só não pode zerar, pois esses 15 pontos, ou o que você fizer, enfim, vai dar muita diferença na classificação final, para você tirar uma boa colocação, ser logo aprovado, escolher a escola que você quiser, enfim, tá? Será atribuída nota 0 à prova que fugir à modalidade do texto solicitado e ou tema proposto, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, portanto, fazer desenho, números, palavras soltas, uma poesia, sei lá, apresentar qualquer sinal de alguma forma possibilite a identificação do candidato, foi escrita a lápis em parte ou em sua totalidade, você pode escrever a lápis na folha de rascunho, na folha definitiva, caneta, não entregar a prova ou entregar em branco, apresentar letra ilegível ou incompreensível e ultrapassar as 30 linhas. No edital não tem uma quantidade mínima de linhas, só diz que não pode ultrapassar as 30 linhas. Eu aconselho que você elabore a sua redação com no mínimo 15 a 20 linhas. Pelo critério B, pela forma que pede a estruturação do texto, já dá para sacar que o texto, se trata de um texto dissertativo argumentativo. É um tipo de texto no qual o autor expõe suas ideias e opiniões sobre um tema específico, apresentando argumentos que sustentem sua posição de maneira lógica e convincente. Esse tipo de redação é comumente solicitado em provas de vestibulares, concursos públicos e exames de avaliação. A estrutura básica de uma redação discursiva argumentativa geralmente inclui introdução, desenvolvimento e conclusão. É assim que você vai estruturar o seu texto para tirar a nota máxima no critério B. Então, vamos começar pela introdução, que é a apresentação do tema de forma clara e objetiva, o tema lá da comanda da questão da redação, delimitação do assunto que será abordado, portanto, você vai dar uma pincelada do que é o assunto, mas você não vai desenvolver ainda na introdução. Eu aconselho que a introdução fique no máximo em 6 linhas, de 3 a 6 linhas. Não pode ser um parágrafo muito grande para a introdução. E a apresentação da tese ou ponto de vista que será defendido. Depois temos o desenvolvimento, que vocês podem estruturar em até 3 parágrafos. Daí no desenvolvimento, daí sim eu vou dar maiores detalhes sobre o tema e a tese que eu estou defendendo. Exposição de argumentos que sustentem a tese, a apresentação de evidências, dados, exemplos e citações que fortaleçam os argumentos, organização lógica e coesa das ideias, geralmente divididas em parágrafos, então de 2 a 3 parágrafos, o seu desenvolvimento, consideração de diferentes perspectivas sobre o tema, respondendo possíveis objeções. E a gente fecha a redação com um parágrafo, um só, de conclusão, que eu também aconselho de 3 a 6 linhas e que, de preferência, remeta lá à introdução, lá o que você falou ali na introdução, o tema, né? Então, o que é a conclusão? Recapitulação dos principais pontos apresentados no desenvolvimento, reafirmação da tese de forma concisa, proposta de soluções, reflexões finais ou chamada para ação, dependendo do contexto que está pedindo na sua comanda. Se a comanda da redação não está pedindo uma solução, então você vai fazer apenas um resumo, tá? Uma síntese daquilo que você desenvolveu no tema, no seu parágrafo de conclusão. É importante que o autor seja capaz de expressar suas ideias de forma clara e coesa, utilizando uma linguagem adequada ao público-alvo, respeitando as normas gramaticais. Além disso, a capacidade de argumentação é fundamental, sendo necessário apresentar argumentos consistentes e bem fundamentados para persuadir o leitor ou avaliador.
Agora, dicas para a hora da prova. Primeiro, começo lendo o enunciado da dissertativa com muita atenção, grifando palavras que me chamem a atenção e que considere importante. Segundo, faço uma listagem rápida de tudo aquilo que me lembro quando penso naquele tema específico. Daí é importante, se você não lembrar de nada, verificar se tem alguma questão da prova objetiva ligada ao tema, mas não é para copiar, nem parcial, nem integralmente, tá? Colocando o nome de autores que falem sobre o tema, palavras-chave, documentos em que a temática aparece. Isso você vai estruturar no seu rascunho, tá? Como são 3 horas de prova, eu aconselho que de 15 a 20 minutos no máximo aí no seu rascunho, na estruturação das suas ideias, e 15, 20 minutos para colocar o texto definitivo na folha definitiva com caneta, tá? Então, segundo, eu vou fazer esse esquema com palavras-chave para lembrar o tema, mapa mental, enfim, já vou começar ali a rascunhar. Terceiro, procure na prova objetiva, o que eu acabei de falar, né? Se tem alguma questão que trate sobre o tema da discursiva. Atenção, não copie, mas vai dar uma clareada sobre o tema. Quarto, quando chegar o momento de fazer a construção da dissertação, já tenho elencado todos os argumentos relevantes e as informações que vou usar para formar meu texto. Portanto, preciso apenas organizar essas ideias em um texto agora, que seja claro, objetivo, coeso e coerente lá na minha folha definitiva. E quinto, escrevo o texto no rascunho, releio para ter certeza se é isso mesmo que eu quero e faço as correções. Leio mais uma vez, só então transcrevo o texto para a folha de respostas definitiva. Para fechar o vídeo, eu trago uma sugestão de redação com o tema lá do conteúdo programático do cargo de professor de educação infantil. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para download gratuito do material que foi apresentado nessa aula. Então, vamos lá para a sugestão de redação. Disserte sobre os desafios e as práticas pedagógicas para a promoção das relações étnico-raciais e da diversidade na educação infantil. Eu vou embasar a minha resposta nas diretrizes curriculares da educação étnico-racial, também das políticas da educação étnico-raciais, que eu comentei que tem a legislação cobrando, e também no livro da Eliane Cavaleiro, do Silêncio ao Lar ao Silêncio Escolar. Mas não necessariamente eu vou citar, tá? Até porque se você não sabe citar, se você não tem certeza que aquilo está na obra ou na legislação, não cite, tá? Mas quando eu penso na educação étnico-racial, você precisa ter um embasamento sobre o tema, algumas concepções. Não precisa ter o domínio de todas as legislações, todos os autores, mas ter uma base sobre esse tema, que vocês só vão ter estudando as legislações e os autores. Então, eu vou mostrar como ficou a minha sugestão de resposta. Então, eu comecei com a introdução. As relações étnico-raciais na educação infantil são essenciais para a formação de uma sociedade inclusiva e igualitária. Nesse período inicial, as crianças estão em pleno desenvolvimento de sua identidade e valores, tornando a escola um espaço privilegiado para o aprendizado do respeito às diferenças e da valorização da diversidade cultural. Agora, temos o desenvolvimento, que eu coloquei em 2 parágrafos. Um dos principais desafios nesse contexto é a formação docente. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu trago a primeira defesa da minha tese, que são as soluções, para uma educação trabalhando as relações étnico-raciais na educação infantil. Então, uma das primeiras soluções, para superar esse desafio é a formação docente. Então, um dos principais desafios nesse contexto é a formação docente. Por quê? Ponto final, muitos educadores ainda não possuem preparo adequado para abordar questões étnico-raciais, o que pode resultar na reprodução de preconceitos e estereotipos,
Para superar essa limitação, é fundamental investir em capacitações que promovam o atendimento da pluralidade cultural brasileira e incentivem práticas pedagógicas inclusivas. Continuo o meu desenvolvimento com a minha segunda reflexão aqui. Daí eu utilizo o conectivo além disso para conectar o parágrafo anterior e continuar a linha de raciocínio. Então vamos lá. Além disso, a escola deve adotar materiais didáticos diversificados e implementar atividades que valorizem as culturas afro-brasileira, indígena e quilombola. O desafio da comunidade escolar, incluindo as famílias, também é indispensável para construir um ambiente que promova o respeito e combata o racismo. Daí, na minha conclusão, eu vou fazer uma síntese, um resumo de tudo aquilo que eu abordei sobre o tema. Uso conectivo, portanto, para dar a finalidade, portanto, a educação infantil tem um papel estratégico na formação de cidadãos conscientes e respeitosos. Ao enfrentar os desafios das relações étnico-raciais com práticas pedagógicas adequadas, a escola contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que é o objetivo que queremos. E esse tema e essa sugestão de resposta, ela também pode ser cobrada nos outros cargos, tanto dos anos iniciais do ensino fundamental e também na educação especial, tá? Daí é isso. Pega ali os temas que eu falei com vocês do edital no começo aqui da aula e tenta responder aí na casa de vocês. E também tenta elaborar o tempo de prova, para você não se perder no dia da prova, que vai ser no próximo dia 23 de fevereiro, certo? E só relembrando, se você quer se preparar para esses concursos da Prefeitura de Itaquaquecetuba, eu tenho as minhas apostilas, tanto para professor de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e também educação especial, em PDFs, cada uma custa R$ 25. Vai ficar o link aqui na descrição do vídeo, lá do site da Hotmart, para vocês adquirirem. E também, se você está buscando um curso online, tem do Já Passei Educação, que serve para os 3 cargos. Vou deixar na descrição do vídeo o meu link com 15% de desconto. O curso fica no valor de R$ 297, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!